Já estamos de volta com o programa Melhor da Tarde. Agora a gente vai conversar, né, na nossa entrevista aqui do dia. Vamos falar sobre um assunto muito delicado. Recentemente a gente teve aqui na nossa região uma questão que gerou polêmica e também virou assunto nacional, que foi a morte de um adolescente que tinha um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo e onde um dos pais, né, desse casal acabavam não aceitando a relação. Fizeram um pacto, como foi muito noticiado, né, nos veículos de comunicação, e aí veio a vir a óbito, né, numa questão bem polêmica, bem chocante. Isso acabou chamando a atenção, né, até onde essa influência dos pais e não aceitar a situação ou não conversar e abrir isso dentro do seu lar influencia na vida da pessoa que está passando por uma situação dessa. Por isso hoje a gente recebe aqui nos estúdios a psicóloga Ana Paula Meister Petri. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. E a gente vai conversar sobre esse assunto, né, e ver como é importante o apoio e a participação dos pais nesse contexto. E é isso mesmo, né? É isso que acontece. Há uma questão muito polêmica ainda que as pessoas acham que só quando é no vizinho a gente aceita, tá tudo legal, mas quando entra na nossa casa a gente não sabe como agir. Como é que funciona? Bom, na realidade é assim, a sociedade hoje em dia fala que está mais preparada, mas a gente vê que não é o que acontece, né? É justamente por essa questão que tu acabaste de dizer, que quando acontece com um vizinho ou com o outro, é muito mais fácil do que na nossa família, da gente aceitar. E até porque é com nós, então, como tem a questão de preconceito e bullying e as pessoas acabam tomando algumas atitudes que não são legais, então, quando passam a te criticar ou a falar do teu filho, e vem aquelas piadinhas, né, que não são nada legais. Quando você faz, às vezes, de outras pessoas, tudo bem, né? Não é comigo, é com o vizinho, é com um amigo, é com outra pessoa. Mas quando fazem com você, realmente o sentimento é os pais sofrem juntos, pesado, né? Mas aí é uma questão que eu acho que é bem polêmica ainda, né? Como lidar com essa situação, né? Como é que os pais vão encarar? Quando eles descobrem, quando eles sabem, como é que eles vão encarar isso? Bom, na realidade, primeiro... Eles devem proceder, para falar a verdade, né? Eles devem entender que, afinal de contas, o que vai mudar saber que o filho é homossexual, o filho ou a filha, né? Nada. Não vai deixar de ser nada, filho. Não vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser quem é, não vai deixar de ser a pessoa que sempre foi, com os mesmos jeitos, as mesmas formas de agir, os pensamentos, não muda nada. O que muda é que ela resolveu se assumir perante a sociedade e a família que ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Eu acho que o amor dos pais aí que tem que ser incondicional, independente da opção sexual, né? Eu acho que essa é a frase. Eu até, inclusive, estava lendo uma matéria a respeito que um dos pais indagava para o próprio filho e questionava: pai, filho, mas me diz o que você é, o que você é? Daí o filho fala: eu sou seu filho, né? Exatamente. E aí eu acho que é o amor que talvez tenha que participar, que tenha que ser colocado isso em questão nesse momento, a presença do filho. Acho que seria mais isso. A gente até costuma ouvir perguntas do tipo: mas como que ele sabe que ele gosta, que, por exemplo, um homem se referindo a um homossexual homem, né? Como que ele sabe que ele é homossexual se ele nunca experimentou talvez uma mulher? Bom, eu te faço a mesma pergunta. Como tu sabe se tu é hétero, se tu nunca experimentou alguém do mesmo sexo? Isso é uma questão. Isso acho que tem nasce com a criança, né? Já vem predestinado a isso? Na verdade, há controvérsias. Tem pesquisadores que falam que nasce, que é totalmente genético. Tem pesquisadores que falam que tem apenas influência do meio. Mas hoje em dia a gente sabe que é um multifatorial, não é apenas genético, não é apenas do meio. São vários fatores, depende também dos relacionamentos que a pessoa tem com as pessoas que ela convive, a mentalidade dela, né? Pessoas com mais ou menos preconceito, são milhares de fatores e não só genético, nem só dependente do meio. Acho que engloba tudo isso. Misto. Isso, um misto. Bom, outra questão que a gente pode abordar é a importância dos pais participarem, porque às vezes a gente vira as costas e acaba não querendo ver a situação. E aí deixa, de uma forma egoísta, o filho ou a filha sofrendo, né? Porque a gente não quer falar sobre esse assunto, porque só eu aceito, eu não tenho nenhum preconceito e eu não quero falar sobre esse assunto. E aí onde acaba afastando, né, aquele filho, aquela filha do meio. E aí, às vezes, acontecem situações como essa que a gente pôde presenciar, que a gente falou no começo do programa, das crianças da capital, né, que uma veio, inclusive, a óbito.
Na realidade, existem pesquisas até que comprovam que existe bastante suicídio por parte de homossexuais. E a gente se perguntar por que estão se suicidando? Porque são homossexuais? Não, pela consequência do que eles sofrem por serem homossexuais. E pelo então, preconceito. Tem preconceito, tem a não aceitação da família, tem olhares tortos de outras pessoas, a discriminação é muito grande. Eles sofrem muito por isso, porque já é uma questão... eles terem que se assumir perante outros que tinham uma expectativa que talvez não era aquela. Queriam que fosse como todos os outros, né? Que o homem gostasse de mulher, que a mulher gostasse do homem, que é o que a nossa sociedade está mais acostumada, né? Então, Ana Paula, hoje a gente pode dizer que isso não é uma escolha? Não é uma escolha. Não é uma opção? Não. Né? Seria, na verdade, uma condição. Uma condição, A pessoa não é assim, eu acordei hoje... a partir de hoje eu decidi que eu vou ser gay, que eu vou ser homossexual e pronto, não quero ser hétero. Não, a pessoa ela sente aquilo desde muito cedo, é algo que está nela, assim, né? Não é uma, não concordo com sendo uma escolha. Então, e hoje quando a gente ouve falar sobre a cura gay, né? Ela tem algumas questões polêmicas em torno disso muitas, também. Inclusive com... Porque ela, acho que a gente podemos dizer, ela não é uma patologia, vamos dizer assim. Não é uma patologia, não é uma doença, portanto, não é passível de cura, né? Você não tem como impor que a pessoa deixe de ser aquilo que ela é. Ela gosta de ser aquilo, às vezes não gosta pelo sofrimento que a cause, mas ela é aquilo. Então ela tem que se aceitar, a sociedade tem que aceitar, os familiares. E aí isso que você falou que é importante, né? Que às vezes a gente tem a questão dos pais, mas aí tem os irmãos, os parentes, os primos que são próximos que também agem da mesma forma, né? E aí como é que a pessoa pode chegar, né, para alguém de dentro da sua família para buscar esse diálogo, porque às vezes até a própria pessoa, né, o próprio homossexual, ele não quer conversar porque ele já sabe que vai ter o preconceito. Então como é que seria a forma de alguém de dentro da família poder chegar e conversar isso? Olha, vamos sentar, vamos conversar. Bom, seria uma das melhores opções ao invés de omitir, né? Sim. Na realidade, acho que a pessoa não precisa ser tão direta e ao ponto de chegar e perguntar, e aí, tu é gay, tu é homossexual? Mas eu acho que seria interessante os pais ou os familiares deixarem sempre claro que eles vão estar apoiando a pessoa nas escolhas dela, que independente do que a pessoa optar pela vida dela, vai ter apoio, vai ter o amor da família, vai ter o carinho. E assim a pessoa vai se sentir segura para poder falar e se abrir, eu acho, né? E vai compartilhar essa questão também, né? Outra coisa que eu acho importante é que às vezes, porque a pessoa não aceita, às vezes ela não concorda também, porque às vezes ela tem alguns outros princípios que aquilo realmente parece muito além da vida dela, ela não consegue entender. Mas então, pelo amor, né? Pelo amor ao filho, a pessoa pode dizer assim, olha, eu aceito, né? Mas vamos impor limitações também. Seria uma sugestão dentro da família para viver em harmonia, né? Seria, eu acredito. Não vamos andar. Tudo bem, eu aceito, eu entendo, mas não vamos, né? Mãos dadas, se vierem aqui, não vão dormir juntos. Eu acredito que seria o mesmo tipo de limitação como de um heterossexual. Se tu não vai querer que teu filho fique se agarrando no sofá, um menino com uma menina, obviamente tu também não vai querer menino com menino, menina com menina. Mas não por ele ser homossexual, restringir ele de algumas coisas que o outro filho ou outras pessoas que são hétero possam fazer, né? Outra coisa que a gente tem que orientar aqui a pessoa, que são na questão dos termos, né? Homossexualismo, né? E também homossexualidade. Que existe uma questão que hoje tem, inclusive, lei, né? Estabelecendo que uma não pode ser colocada. Na realidade, o homossexualismo era um termo utilizado há mais de 20 anos atrás, quando a homossexualidade era vista como doença, né? Quando ainda não se tinha esse esclarecimento. Então, hoje, ele traz muito uma conotação de doença, de algo patológico. Então, hoje não se usa mais homossexualismo e se fala em homossexualidade. Homossexualidade, esse é o termo correto. Até porque a gente tem que respeitar, mesmo que às vezes a gente não concorde, mas em todos os sentidos, né? Nessa questão e como outras da vida da gente, a gente tem que aceitar, respeitar, né? E colocar isso em primeiro lugar. E dentro das famílias, a importância dos pais, né? Numa situação dessa é fundamental.
Lembrando que é o amor, né? É a base de tudo. Com certeza. Então não é porque pela opção sexual do seu filho ou da sua filha que você vai deixar de amá-lo de alguma forma. Bom, até pra a gente enfatizar, né, do teu trabalho. É importante também, né, numa situação dessa, a gente colocar, né, alguém de fora, né, o trabalho do psicólogo, para poder estar acompanhando, orientando, dando base para essa família também. Com certeza. Na realidade, a família, a gente costuma dizer que quando a família não aceita, né, quando não é uma família assim que aceita já com facilidade, ela passa por uma espécie de luto, que seria o quê? É como se fosse enterrar, entre aspas, usar um termo não muito legal, mas aquele filho, aquela filha que tu esperava que seria de uma maneira e ele vem totalmente de outra maneira, né, que tu idealizou aquilo. Não, ele vai ser como todos, ele vai gostar de mulheres, ela vai gostar de homens e pronto, vai ser lindo, maravilhoso, como toda a sociedade impõe que deve ser, né? E daí, então, a partir do momento que tu descobre que aquela pessoa que tu idealizou de uma forma não é aquilo, é o oposto, né? É o oposto no como sentido, se fosse uma perda. No sentido sexual ali, de, né, homens gostarem de homens, mulheres de mulheres. Então, assim, eles têm que elaborar essa perda, têm que passar, eles vão passar pelo sofrimento, vão passar pela negação, vão passar pela barganha, até chegar na depressão e aceitação. Então, assim, nesse período, principalmente, seria muito importante a ajuda de um psicólogo para a família, né? Para que compreendesse, ajudasse a explicar e... Entendesse também, né? Que às vezes a gente não quer entender. Exatamente. Que bom, que bom. E então eu quero dizer para vocês de casa, né, algumas informações que a gente está passando aqui hoje. Se você tem alguma dúvida, né, se você desconfia isso do seu filho, às vezes você prefere omitir, eu acho que a melhor maneira, né, que hoje a gente está trazendo aqui para vocês de casa é o diálogo, né, e conversar abertamente, porque só vai prorrogar e a gente vai estar agindo de uma forma egoísta, porque acaba sabendo que ali, né, o seu filho, sua filha está passando por aquele momento, né, de dificuldades, de problemas sozinho e podem ter consequências graves, né? Com certeza. Que bom, obrigada hoje pela presença aqui, pelos esclarecimentos. Lembrando, quero lembrar vocês todos de casa, né, que a Ana Paula é psicóloga graduada pela Universidade aqui de Itajaí, está concluindo a sua especialização, é isso? Isso. Em terapia cognitiva? Cognitiva, isso pelo Instituto Catarinense de Terapia. E ela está aí disponível também se vocês quiserem maiores informações para conversar, orientar, lhe dar todas as instruções necessárias. E obrigada pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Que bom, gente. Rapidinho agora no intervalo, na sequência a gente volta com muito mais informações aqui no Melhor da Tarde.